Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, estamos aqui para estudar um texto do irmão Aderson Silva Costa. Ele é economista, advogado e servidor público estadual. Ele é bacharel em teologia, ele é lá do Amazonas, de Manaus. Hoje é 1º de dezembro, então nada melhor do que estudarmos sobre recomeçar. Logo recomeçaremos também o nosso manancial, né? Isso é uma bênção, né? Que o Senhor tem nos abençoado durante todo esse ano. E agora estamos no último mês do ano. Então o nosso texto chama-se Recomeçar e ele foi escrito para o manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para a gente meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus, uma meditação para cada dia do ano. Quando lemos o texto bíblico e estudamos aqui o devocional, somos inspirados, exortados e edificados. Isso vai promovendo o nosso crescimento cristão e lógico, né? Cada vez nos tornamos mais engajados com a missão de Deus. Como vocês sabem, eu não escrevi o texto, eu não sou teóloga, eu não sou missionária nem pastora, eu sou uma pessoa simples como vocês, que ama a palavra de Deus. Então eu vou ler o texto e contar para os irmãos aquilo que eu entendi. Vamos iniciar orando? Ó Pai, muito obrigada por esses 11 meses que se passaram, obrigada pelo mês de dezembro que está se iniciando, que nós possamos realmente recomeçar sempre. Obrigada, Jesus, que nós possamos aprender de Ti. É em Teu nome que oramos. Amém. Bom, irmãos, então nós vamos ler o Salmo 51. Pega aí sua Bíblia. É um salmo bastante conhecido, né? E é o salmo que fala sobre quando o profeta Natã confrontou o irmão Davi, o rei Davi, porque ele tinha pisado na bola, né? Ele tinha adulterado e tinha ficado bem quietinho. E aí o profeta Natã o confrontou e aí ele escreveu esse salmo de contrição, de tristeza, enfim, demonstrando tudo aquilo que ele estava sentindo, né? Em razão de ter pecado contra o Senhor e não ter confessado. Pega a sua Bíblia, porque o salmo não é curto, não, são 19 versículos e nós vamos ler juntinhos, tá bom? Então diz assim, ó. O irmão Davi pedindo: tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, conforme a tua grande clemência, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Pequei contra ti somente, e pratiquei o mal que tanto reprovas. Portanto, justa é a tua sentença e incontestável ao julgar-me condenado. Reconheço que sou pecador desde o meu nascimento, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior e no meu coração ministras a tua sabedoria. Portanto, purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me mais branco do que a neve serei. Faz-me voltar a ouvir o júbilo e a alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. Ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me afastes da tua presença, nem tires de mim teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito disposto a obedecer. Então, ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem também para ti. Salva-me do pecado de sangue derramado, eterno, Deus da minha salvação, para que minha língua seja livre para cantar, exaltando a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras corretas aos meus lábios, para que a minha boca possa proclamar o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te comprases em oferendas, pois se assim fosse, eu ofereceria.
O verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito. Um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. Que te regozijes em abençoar a Sião e edificar as muralhas de Jerusalém. Então, te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Amém? Esse salmo é uma coisa espetacular, é lindo, né? Ver o arrependimento do rei Davi, do irmão Davi, como ele estava contrito, né? E como ele diz que, olha, não adianta você ficar se sacrificando, fazer um monte de coisa, se realmente seu coração não estiver arrependido. E outra coisa que eu acho tão bacana nesse salmo é o versículo 17, né? Tem gente que acha assim, que se não for na religião dela, a pessoa não vai para o céu. Tem que ser na religião dela. E olha só o que a palavra de Deus diz. O verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito. Um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. Por isso que o nosso pastor Joel, né? Ele sempre diz que o céu vai ser lugar de muita surpresa. E eu creio nisso. Bom, irmãos, então, vamos iniciar dizendo qual é o versículo escolhido pelo irmão Aderson Costa para esse texto chamado Recomeçar. Ele escolheu o versículo 10 que diz: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Bom, o que tem de melhor, eu acho, na capacidade humana, é essa capacidade de recomeçar, né? Acho que maior qualidade de um ser humano é essa capacidade que ele tem de recomeçar, né? E a gente recomeça quantas vezes forem necessárias, né? Exceto se estivermos deprimidos, doentes, aí ficamos desanimados e precisamos então procurar ajuda profissional. Mas se estivermos normal, por mais difícil que seja o nosso desafio, a gente sempre quer recomeçar. E a Bíblia, ela nunca escondeu as coisas erradas que os homens e as mulheres de Deus fizeram. A Bíblia nunca escondeu as falhas, as quedas, os tropeços dos seus heróis, né? Os heróis da fé. Mas Deus nunca, ele se nega a estender a mão a qualquer um, reconhecendo suas falhas. Lembra que a gente acabou de comentar? Que ele não despreza um coração contrito? E, então, Deus sempre se volta para aquele que realmente se arrepende e confessa o seu pecado. Nesse salmo que a gente acabou de ler, que é o Salmo 51, o grande rei Davi, o irmão Davi, que segundo a palavra é um homem, segundo o coração de Deus, como está em 1 Samuel 13, 14, diz assim, ó: Agora, porém, seu reinado não permanecerá, pois o Senhor escolheu um homem segundo o coração dele. O Senhor já designou este homem para ser líder do seu povo, pois você não obedeceu aos mandamentos do Senhor. Então, aqui está dizendo que Davi é um homem segundo o coração de Deus. E ele está falando, o Samuel, né, o profeta Samuel, o irmão Samuel, está falando para Saul que deu ruim para ele, né? Ele não obedeceu, não fez o que era aquilo que Deus queria, e Deus iria tirar o reino dele e dar a um homem segundo o coração dele, que é o irmão Davi, o rei Davi. E olha só, mesmo o irmão Davi sendo um homem de fé, uma pessoa que fez grandes coisas, muitas vezes ele precisou recomeçar. Muitas vezes ele viu que falhou e tentou de novo. E assim, em momentos super importantes da vida dele, da carreira dele como rei, ele teve que recomeçar. Agora, o grande diferencial do irmão Davi, do rei Davi em relação aos outros personagens bíblicos, é que ele não naufragou, não deu ruim para ele. Por quê? Porque ele tinha perfeita consciência e que ele servia um Deus que perdoa, que ama, que é misericordioso. Obviamente que errar é humano, mas permanecer no erro é falta de sabedoria, né?
o ditado popular diz que é burrice, né? Mas a palavra de Deus diz que se a gente permanece no erro, a gente não é uma pessoa sábia. E a palavra diz também que se a gente precisa de sabedoria, a gente tem que pedir a Deus. E todos nós temos falhas e de vez em quando a gente precisa recomeçar, né? Quem não? Mas a gente não precisa ter medo de que Deus fala, ó, não quero saber mais de você. Não, Deus nunca vai nos rejeitar. E também a gente não precisa estar preocupado com o que as pessoas vão pensar. O importante é a gente reconhecer aquilo que fez errado, chegar aos pés da cruz e receber o perdão de Deus. Para quê? Para que a gente possa continuar a nossa jornada. Então, meu irmão, minha irmã, que Deus possa nos ajudar a reconhecer cada coisa que nós fazemos de errada, cada coisa que desagrada ao Senhor e recomeçar sempre que for necessário. Deus vai nos dar forças para prosseguir e eu tenho certeza que Ele vai deixar para lá as coisas que para trás ficaram. Amém? O nosso manancial termina assim, ó. Recomece sempre, nunca desista, pois o nosso Deus é generoso em perdoar. E aqui só um adendo, né? Recentemente uma irmã colocou como comentário no nosso manancial lá que ela quase perdeu o casamento para o TikTok, né? As coisas estavam tão avançadas que por causa do TikTok quase que ela descasou. Mas olha que importante, né? A despeito de tudo que estava acontecendo, ela soube perdoar, ela soube recomeçar. Isso é maravilhoso, irmãos. E é isso que nós temos que fazer. Então, eu agradeço a irmã aí que colocou esse comentário tão precioso para nós. E que bom, né? Que a gente pode recomeçar. Bom, agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos que temos um Deus tão maravilhoso que podemos recomeçar em qualquer tempo, para nós um abraço da super mega, certo? Lembra também, irmão e irmã, no nosso versículo deste ano, que nós já falamos 335 vezes, que diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse versículo está em 1 Tessalonicenses 5:9. Bom, agora eu vou me despedir, né? Deixando aqui a frase do ano, para que vocês se lembrem que independente da dificuldade e do desafio, não precisa ter medo não, sabe por quê? Porque Deus já está lá.